sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Amém? Baixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito do Senhor para a sua palavra nessa noite. Deus Santo, nós te louvamos porque estamos diante da tua presença, Senhor. Nós entoamos louvores a ti, falando que nós estamos diante do teu altar. Nós encontramos o teu altar e aqui estamos diante dele. Pedimos que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso coração e a nossa mente para aquilo que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da tua santa palavra, Senhor. Que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Te louvamos. Amém. Eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para que a gente possa refletir ao longo da exposição desse sermão e, consequentemente, após, quando formos para as nossas casas. Você já sofreu algum tipo de perseguição por viver a fé cristã? Você já foi perseguido em algum lugar pelo fato de você ser cristão e viver de acordo com a sua fé? Você já foi perseguido de forma correta? Você sabia que há uma forma correta de sermos perseguidos como cristãos? E se você foi perseguido de uma maneira correta? Você compreende sobre aquilo que você crê? Todos nós estamos aqui nessa noite, viemos aqui com o intuito de louvar, render adoração ao nosso Deus, ouvir a sua palavra, mas você compreende aquilo que você crê? Você compreende aquilo que você cantou nessa noite, aquilo que você tem cantado durante todos os cultos, aquilo que você tem ouvido domingo a domingo, a ponto de viver isso? Quem estava aqui no domingo passado deve lembrar que o tema do sermão pregado pelo nosso pastor foi a razão, Cristo será a razão da nossa esperança, tanto na vida quanto na morte. E durante essa semana, eu refletindo sobre aquele sermão, eu pensei, em termos práticos, será que nós, como igreja, temos entendido o que significa crer e professar que Cristo é a razão da nossa esperança, quer na vida e quer na morte? Deixa eu fazer outra pergunta. Você sabe o que é Cristo ser a sua razão, a razão da sua esperança, tanto na vida quanto na morte? Eu sei que no domingo passado o pastor Elcias expôs aqui explicando o que era isso daí, mas em termos práticos, você realmente sabe em quem você tem crido e por que você tem crido? Você sabe por que você é um cristão? Você sabe por que você está aqui nessa noite? Ou você só está acompanhando o movimento social? Ou você está aqui somente por conveniência? Porque você se habituou a esse ambiente? Ou se você é dependente dos seus pais, não, eu estou aqui só porque meus pais me trazem, mas eu não entendo nada disso daí. Você está disposto a viver até as últimas consequências isso que professamos de Cristo ser a razão da nossa esperança, quer na vida, quer na morte? Declarar que Cristo é a nossa esperança na vida e na morte é muito fácil aqui, nas quatro paredes da igreja, no domingo. Todo mundo aqui pensa da mesma maneira. Mas e declarar isso lá fora? No mundo hostil, no mundo onde as pessoas odeiam o cristianismo. O mundo odeia o cristianismo. Não pensem que é o contrário. Não há amigos do evangelho. Ou você está em Cristo, vivendo para Ele, ou você está contra Cristo, odiando tudo o que diz respeito ao nome dEle.
É sobre isso que iremos refletir nessa noite. Nós ouvimos no domingo passado que Cristo é a razão da nossa esperança na vida e na morte. E hoje eu quero refletir com os irmãos como é que nós vivemos e defendemos essa razão da esperança que há em nós. Como é que nós nos portamos diante disso daí. E você deve se perguntar, mas Mateus, por que isso é importante? Por que eu tenho que me atentar a esta questão? Simplesmente porque nós vivemos dias maus, dias difíceis. Isso não é ser profeta do caos. Basta você olhar o cenário mundial, o cenário nacional, o cenário local. E nós vamos ver que o que se desenha no mundo lá fora não é nem um pouco favorável para a igreja do Senhor Jesus. O palco está cada vez mais preparado para o momento em que o nosso rei voltará nas nuvens para chamar a sua igreja. Mas até este momento acontecer, nós passaremos por perseguição. Nós seremos perseguidos. Tal como no tempo lá de Jeremias, vão ter profetas, vão ter homens que vão dizer, olha, está tudo bem, está tudo em paz, não vai haver perseguição, não vai haver retaliação, não vai haver problema nenhum para a igreja. Mas quando a gente vê o livro do profeta Jeremias, nós vemos que há aqueles que profetizam a verdade, de que o dia do Senhor se aproxima. E a palavra mostra que esse dia, até esse dia chegar, a igreja passará por momentos de perseguição, de luta, de tribulação. E precisamos estar preparados para esse dia. E somente aqueles que estão convictos daquilo que de fato creem, só aqueles que estão convictos da razão da esperança, é que permanecerão de pé diante dessa perseguição. Quando nós olhamos para a carta aqui de Pedro, olhando o contexto da carta, nós podemos perceber que Pedro falava para aqueles irmãos num contexto de perseguição. Podemos notar que os destinatários da carta de Pedro, eles estavam sendo desafiados a dar razão da esperança que havia neles. Estavam sendo desafiados a demonstrar com a sua vida que realmente Cristo era a esperança na vida e na morte deles. Note que do capítulo 1 ao capítulo 2, Pedro ele vai trabalhar a questão da conduta cristã. O que de fato é ser um cristão neste mundo? Como um cristão ele deve se portar? Como aquele que foi alcançado de forma verdadeira pelo Evangelho deve conduzir a sua vida neste mundo? No capítulo 3, Pedro ele vai finalizar nos primeiros versos até o verso 12 ali a questão da conduta do crente. E no verso 13, que foi o verso que nós começamos a ler, ele vai falar justamente do que pode acontecer com este crente por viver de forma genuína o Evangelho de Cristo. Então, o ponto que Pedro trabalha aqui é: se Cristo é a minha esperança na vida e na morte, se eu compreendo o Evangelho, então eu vou viver de acordo com este Evangelho, demonstrando na minha vida essa esperança ao mundo. E qual é o efeito de eu viver assim? É que eu estarei pronto para dar razão dessa esperança que há em mim, quando a perseguição vier, quando as lutas e a oposição vierem contra a minha fé. Então, se Cristo, conforme nós declaramos, é a nossa esperança na vida e na morte, como então eu devo viver e defender essa esperança num mundo hostil, num mundo arrodeado de pessoas que odeiam a nossa fé, que nos odeiam e querem ver o fim do Evangelho e do cristianismo? Vamos analisar aqui a exortação de Pedro e ver algumas lições que ele nos dá. Versículo 13, olha comigo novamente. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem?
Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Primeira coisa que nós notamos aqui nessa exortação de Pedro é que depois que Pedro ele mostra como deve ser o proceder do verdadeiro cristão, Pedro fala da perseguição que esse cristão vai sofrer. Veja que ele inicia essa parte do capítulo 3 falando que sofrer por causa da justiça é bênção. Ele fala, olha, quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro não está dizendo que de forma alguma nós não seremos maltratados ou perseguidos. Mas, se nós andarmos com justiça, nós não estaremos dando razão para que essa perseguição chegue, mas ela vai chegar. Cristo foi perseguido e Cristo andou em retidão. Note que ele vai dizer que se nós formos zelosos na prática do bem, veja que a palavra zeloso aqui significa imitador de algo ou alguém. No nosso português a gente pensa apenas nessa palavra zeloso apenas como um cuidado, né? Eu sou zeloso com isso aqui, mas aqui no original significa ser imitador de algo ou alguém. Note que Pedro está dizendo que nós devemos ser zelosos, ou seja, imitadores na prática do bem. Mas o que é ser imitador do que é bom ou do que é o bem? E o que vem a ser esse bem aqui? Bem aqui significa algo com a boa natureza, digno de ser vivido, digno de ser imitado, digno de ser vivido, seguido. Quando a gente olha para os evangelhos, nós podemos ver que esta boa natureza, digna de ser seguida, digna de ser imitada, ela está estampada na figura do nosso Senhor Jesus. Lá em Mateus, aliás, lá em João, capítulo 10, verso 11, ele vai se identificar como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Várias outras passagens dos evangelhos vão identificar Cristo como sendo aquele digno de ser imitado. Os salmos estão repletos de citações falando o quanto Deus é bom. A bondade é um atributo de Deus que foi compartilhado a nós. Então nós também podemos demonstrar essa bondade daí. Então Pedro fala aqui que nós devemos ser um imitador de Cristo. Agora, significa que eu imitando a Cristo eu vou estar livre da perseguição? Não. Porque o próprio Cristo foi perseguido, a ponto de ser morto numa cruz. E nós seremos. Mas a questão aqui é que se eu sou um imitador de Cristo, eu não vou ser perseguido por conta da minha conduta incoerente com a minha fé, mas eu serei perseguido pela justiça que eu manifesto através da minha vida por meio da imitação de Jesus, e não por causa da minha má conduta. Veja, o que Pedro vai dizer: ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer, mas sofrer pelo quê? Pelo seu mau caratismo? Não, sofrer pela justiça, sofrer pelo fato de você ser um imitador de Cristo. Vocês são bem-aventurados, então é razão de alegria. Essa perseguição por vivermos o Evangelho da maneira correta, significa que nós estamos, de fato, andando de acordo com a razão da esperança que há em nós. É um sinal de que nós estamos no caminho correto. Creio que Pedro, ele tinha em mente lá o episódio de Atos, capítulo 5, verso 41, quando ele foi preso por pregar o Evangelho, foi colocado diante do sinédrio, ele se defende ali. E quando ele é solto sobre ameaças, eles voltam alegres, regozijando, porque eles estavam vivendo o que o mestre havia ensinado.
Ser perseguido por causa do Evangelho é razão de alegria e não de desespero, e não de tormento. Mas veja, por causa do Evangelho, da forma correta de viver o Evangelho. Às vezes eu vejo crentes dizendo: olha, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo perseguido na minha vizinhança, na família, porque eu sou crente. E às vezes não é nem porque ele é crente, é porque ele é chato mesmo. É porque ele é um mau caráter. É porque ele não dá bom testemunho. É porque ele é fofoqueiro, é porque ele causa intriga, é porque ele causa briga. Eu lembro que no ano passado, quando eu estava internado, tinha um enfermeiro lá de um dos turnos que ele era cristão, ele era evangélico. E depois que ele soube que eu era evangélico, ficava conversando comigo, ele dizia: não, porque aqui eu sou muito perseguido por ser cristão. Eu sou o único cristão aqui do meu grupo, tá? Eu sou perseguido por causa disso. Naqueles dias que eu passei ali na UTI, acompanhando o trabalho dele, eu pude ver que ele não era perseguido porque ele era cristão. Ele era perseguido pelo contrário, pelo fato de ele não dar bom testemunho como cristão. Por se meter no trabalho do outro, por agir de forma sem ética profissional. E uma vez eu cheguei até a confrontar ele: disse: cara, você não é perseguido porque você é cristão, não. Você é perseguido porque você é chato. Você é perseguido porque você não está vivendo o cristianismo de verdade. Então veja que Pedro, ele trabalha isso daqui, que nós devemos imitar a Cristo. E quando nós imitamos a Cristo, nós estamos dizendo ao mundo: olha, Cristo é a razão da minha esperança na vida e na morte. Além disso, Pedro, ele vai dizer que se Cristo é a nossa esperança na vida e na morte, para vivermos essa esperança e defendermos essa esperança, nós precisamos ter Cristo santificado em nosso coração. E o que significa ter Cristo santificado em nosso coração? Abra comigo Isaías capítulo 8, versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 13. Diz o seguinte: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele vosso temor, seja Ele vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Pedro, muito provavelmente, toma como base esse texto de Isaías 8,13, onde o profeta é orientado a santificar no seu coração o Senhor dos exércitos. E o que significa isso? Significa considerar a Deus em seu coração como alguém supremo, acima dos seus inimigos e perseguidores, a ponto de que o profeta, ele passa a temer somente a Deus e não aos seus inimigos. Então Pedro transfere esse conceito, lá de Isaías 8,13, para Cristo. Pedro mostra aqui que santificar o Senhor Jesus em nosso coração é se submeter completamente a Ele, como santo, perfeito, como Deus, como o Senhor da nossa vida, a ponto de que nós não temeremos os homens ou aquilo que eles possam nos fazer. Nessas eleições eu vi um monte de crente apavorado pelo que ia acontecer. E agora o que é que vai acontecer? Seremos perseguidos. Que venha a perseguição, irmãos. Se tivermos Cristo santificado em nosso coração, nós não iremos temer as ameaças deste mundo. Nós não iremos baixar as nossas cabeças diante da oposição que se levanta contra a igreja. Precisamos lembrar que as palavras de Jesus, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que a igreja está avançando contra o inferno e não o inferno contra a igreja. É nós que vamos derrubar essas barreiras.
Então, santificar a Cristo no coração é ter a certeza de quem é o Senhor das nossas vidas. E aí sim, podemos dizer que Cristo é a nossa esperança, quer na vida, quer na morte. Quer na vida, porque Ele sendo o Senhor, eu não vou negá-lo. Porque Ele sendo o Senhor, eu vou viver de acordo com a sua lei, com a sua palavra, para a sua glória. Ele sendo o Senhor da minha vida, eu não temerei o que farão a mim. Porque se matam o meu corpo, o meu espírito estará com o Senhor dos exércitos, como o Salvador das nossas vidas, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Se Cristo é a razão da minha esperança na vida e na morte, eu vou viver de acordo com isso, santificando Ele no meu coração. Em termos práticos, significa que se zombam da minha fé, eu vou permanecer firme nela, porque eu sei em quem eu creio, eu sei em quem tenho crido. Significa também que eu não vou negociar os meus valores para ser aceito por este mundo. Não vou abrir mão daquilo que eu creio que será verdade, que é a palavra de Deus, para ser aceito. Mesmo que isso venha atrapalhar a minha vida profissional, minha vida familiar, eu não vendo os meus valores, os meus princípios. Eu fico estarrecido quando eu vejo nas redes sociais alguma notícia. Saiu uma notícia algumas semanas atrás sobre foi um país que legalizou o aborto e tudo mais. E eu vendo uma porrada de comentários de pessoas que se diziam cristãs apoiando isso daí, vendendo seus valores para ser aceito pelo mundo, para se encaixar dentro desse sistema. Significa que eu não vou me intimidar face às ameaças que os homens maus fazem contra a minha fé. Mas sabe qual é o problema que nós como igreja enfrentamos? Sabe por que o nosso coração ele fica tão temeroso diante de tudo isso? É porque nós não temos Cristo santificado no nosso coração. Para muitos, Cristo é apenas o nosso Salvador. É aquele que perdoou os meus pecados, me livrou da condenação. Mas Ele não é o Senhor. Eu não estou disposto a viver de acordo com a sua lei. Eu não estou disposto a imitá-lo como um discípulo. Eu só quero Ele como Salvador. E deixa eu lhe falar. Ou você tem Cristo como Senhor e Salvador, ou você não tem Cristo. Ou Ele é Senhor e Salvador da sua vida, ou Ele não é nenhum dos dois. Não há como Ele ser Salvador sem ser Senhor, e não há como Ele ser o seu Senhor sem ser o seu Salvador. Isso é santificar a Cristo no coração, é ter essa consciência. E se Ele é o meu Senhor, eu pertenço a Ele, e a minha vida, ela é vivida de acordo com isso daí. Muitas vezes Cristo é para nós apenas um objeto de adorno, é apenas o símbolo da minha fé. Para muitos cristãos, você ter Cristo no coração, ter Buda, ter Alá, ter sei lá que, não faz muita diferença. É tudo a mesma coisa. É tudo uma questão de fé. É só um objeto de adorno, é só um guru que me ajuda nos momentos difíceis. Para muitos cristãos, Cristo não é a razão da sua esperança na vida e na morte. A razão da sua esperança na vida e na morte é o seu trabalho, é o seu sucesso profissional, é o seu marido, é a sua mulher, é os seus filhos, é a sua família, é aquilo que você tem como bens. Muitas vezes nós olhamos Pedro, quando ele nega Jesus, naquele momento da crucificação, e a gente critica Pedro, né? Isso é absurdo. O cara andou com Jesus 3 anos, viu Jesus fazer milagres, sinais, andou nas águas,
viu multiplicar os pães, aí o cara chega lá na hora mais crucial e nega o seu Senhor 3 vezes. Eu não faria isso daí. Eu não seria como Pedro. De jeito nenhum. Não negaria Jesus, não, como Pedro negou. Por muito menos, nós já temos negado a Cristo. Imagine diante de um momento daquele, de perseguição e morte. Nós negamos a Cristo quando nós nos calamos frente às ameaças da nossa fé, à nossa fé. Quando nós colocamos ideologias, pensamentos pessoais acima da nossa fé, quando nós negociamos nossos valores, nós negamos a Cristo a partir do momento em que nós não santificamos a Ele no nosso coração como Senhor, a partir do momento que nós não vivemos como genuínos cristãos, glorificando o seu nome. Se Cristo é a razão da minha esperança na vida e na morte, eu preciso tê-lo santificado como Senhor no meu coração. E é assim que eu vivo demonstrando isso. Além disso, Pedro, ele vai nos mostrar também que para vivermos e defendermos a razão da nossa esperança, nós precisamos estar prontos para dar razão da nossa esperança. Veja o versículo 15 novamente. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. A próxima recomendação que Pedro dá é justamente de estar preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. O verbo responder aqui significa apresentar uma defesa verbal para acusações falsas. É uma afirmação, é uma argumentação racional defendendo-se de acusações falsas. Uma coisa que nós precisamos notar aqui nessa recomendação de Pedro, nessa segunda recomendação, é o uso dessa expressão, estar preparados para responder. Esse questionamento que nós vamos responder, no contexto aqui nós vemos que é um questionamento feito de forma pejorativa, feito de forma abusiva, feito de forma a afrontar. O contexto aqui não é de alguém que chega para você com dúvida acerca do que você crê. Não é alguém que chega para você e fala: olha, você é cristão, né? Me explica aí, como é que esse lance aí de salvação pela graça, tal, eu tenho dúvida. Não é isso. O contexto aqui é de acusação. É de apontar o dedo para os cristãos e falar acusações falsas. Interessante que quando a gente olha a história da igreja, por volta ali do 2º, 3º século, Roma fazia acusações falsas à igreja. Os pagãos acusavam os crentes de praticarem canibalismo, porque eles diziam que comiam do corpo e bebiam do sangue de Jesus. Então eles são canibais, eles fazem ritual de sangue nas suas reuniões. Eles diziam também que os cristãos praticavam incestos, porque eles consideravam uns aos outros irmãos. Acusações falsas. E aí, quando a gente estuda a história da igreja, nós vemos que no decorrer do tempo surgiram homens levantados por Deus para defender a fé, para rebater essas acusações falsas. Muitas vezes nós nos calamos diante das acusações falsas que a nossa fé sofre. Eu me lembro que no ano passado, lá no trabalho, eu estava lá na hora do almoço com alguns colegas e tudo mais, e aconteceu algo do tipo, uma dessas acusações falsas, né? A ponto de alguém lá chegar e falar: não, porque
Todo cristão, ele apoia esse governo aí, age igual a esse governo. Eles não estão preocupados com isso, com isso. Opa, assim não. Não é assim que a banda toca, não. Precisamos entender isso daí. Pedro, ele tem em mente aqui os tribunais nos quais os cristãos eram levados mediante as denúncias, e ali eram questionados qual era a razão da fé deles. O próprio Pedro experimentou isso lá em Atos 5, a gente já viu aqui na reflexão passada. O próprio apóstolo Paulo também vivenciou essa questão de estar diante de um tribunal e ter que dar razão da esperança que há nele. Um outro ponto importante aqui, elencado por Pedro, é que ele diz que todos os cristãos devem estar preparados para explicar, defender, proclamar em quem eles creem e por que creem no que creem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém chegar para você hoje e perguntar: por que você crê no que crê? Você vai saber responder? Você vai saber da razão dessa esperança que há em você? Ou você vai travar e você não vai saber explicar por que você crê que Cristo é Senhor e Salvador? Por que você crê que Deus é o Criador do universo, de toda a terra? Por que você crê que a Bíblia é palavra dele, inerrante, infalível? Por que você crê que a salvação é única e exclusivamente pela graça e não por obras? Pedro, ele sabia muito bem da importância disso daqui, visto que ele falhou com Cristo. E aquele evento, com certeza, ficou marcado na cabeça do apóstolo. E ele vai dizer aos seus leitores que eles devem estar preparados para dar razão dessa esperança que há neles. E aqui vem um ponto importante. Estar preparado aqui significa aptidão, estar apto. Por exemplo, você vai para uma faculdade, estuda, você está apto para exercer a sua profissão. Você está habilitado para exercer aquilo dali. Você vai para uma faculdade de direito, você está habilitado para ser um advogado, para defender, para conhecer as leis. Você vai para uma faculdade de medicina, então você está habilitado para poder cuidar das pessoas, e por aí vai. O sentido aqui que Pedro usa não é de alguém que vai se preparar para algo que vai acontecer. Tipo, um aluno que está na sala de aula, o professor fala: olha, semana que vem vai ter prova, então estudem. Aí o aluno vai se preparar para aquela prova, ou não, né? Depende aí do aluno. Mas a ideia é que ele vai se preparar para aquela prova, porque ele sabe que na semana que vem vai ter uma prova. Não é essa a ideia que Pedro está falando aqui. A ideia que Pedro está falando aqui é que o aluno, ele já está apto para responder uma prova surpresa, porque ele conhece o assunto, porque ele estuda o assunto. É tipo um médico, quando ele recebe um paciente numa emergência, ele está apto para atender aquele paciente, porque ele sabe como ele vai tratar aquele paciente ao olhar a situação do paciente. O paciente não vai chegar numa emergência com hemorragia, o médico vai dizer: olha, aguarda um instantinho aí que eu vou ver aqui no Google, olhar aqui no YouTube como é que eu faço aqui para estancar essa hemorragia, tá bom? Ele vai lá pesquisar. Não é isso. A ideia é que aquele médico, ele já está apto, ele viu lá o paciente com hemorragia, ele já sabe o que vai fazer, ele já sabe como ele vai proceder. Então, quando Pedro fala que os seus leitores devem estar preparados, ele não está dizendo que eles devem estar apenas dispostos a aprender, mas que eles já possuem a habilidade e a aptidão de falar de Cristo, porque eles conhecem a razão da esperança que há neles. Por isso nós devemos conhecer os ensinamentos e as doutrinas da nossa fé, de modo que a gente venha estar preparado
para dar a resposta da esperança que há em nós. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: o significado, pois, é que devemos estar prontos para sustentar a nossa fé, a ponto de apresentá-la sempre que necessário, para que os incrédulos, através do nosso silêncio, não condenem a religião que nós professamos. Pedro considera aqui que os seus leitores possuem o conhecimento e a aptidão necessária para defender a fé. Pedro considera que os seus leitores não são analfabetos na sua doutrina, mas que eles conhecem aquilo que eles creem, eles conhecem a palavra, eles conhecem o Senhor da vida deles. E aqui nós observamos que, como igreja, nós pecamos de duas maneiras. Pecamos pela ignorância. E ignorância aqui não é ser bruto, rude, não. Ignorância é falta de conhecimento. Por não sabermos as coisas fundamentais da nossa fé. Você sabia que a falta de conhecimento bíblico é pecado? Abra em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Veja o que o profeta está dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. O verbo destruir aqui significa ser cortado fora. É tipo uma árvore que não dá mais frutos, ela é arrancada. Falta de conhecimento bíblico é pecado. Falta de interesse em conhecer as Escrituras, em estudar a sua doutrina é pecado. Crente que rejeita o ensino bíblico, o estudo bíblico, está pecando diante de Deus, porque está menosprezando o conhecimento de Deus, está menosprezando a sua santa palavra, está menosprezando a razão da esperança que há nele. Ignorância bíblica é pecado. Mateus 22, 29, Jesus repreende os saduceus dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos crentes são levados por falsas doutrinas, por falsos mestres e falsos apóstolos, porque não conhecem as Escrituras. Crentes que baixam as suas cabeças diante da oposição, diante da perseguição, porque não conhecem a Escritura. Crentes que não conseguem falar quem Jesus é, quem Deus é, o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. A falta de conhecimento bíblico nos leva a pecar. Além disso, nós pecamos também pela superficialidade das nossas respostas. Porque quando nós damos respostas superficiais, rasas, nós estamos mostrando também a nossa falta de conhecimento bíblico. Por exemplo, se alguém chega e pergunta para você: olha, a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Aí você, um bom crente, não, sim, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ah, ótimo. Mas por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que um livro escrito por homens é considerado palavra de Deus, divino? A Bíblia, ela é palavra de Deus porque Deus disse que ela é palavra de Deus. Mas quem foi que disse, que Deus disse que a Bíblia é palavra de Deus? Ora, quem disse que a Bíblia disse, que Deus disse que ela é palavra de Deus, foi a Bíblia.
Você fica no argumento circular. Você não sai do lugar. Isso é superficialidade. Isso é uma resposta rasa. Como cristãos, temos que estar aptos a responder por que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus porque ela é divinamente inspirada. Por inspiração significa que Deus, pelo seu Espírito Santo, usou homens para escrever a sua palavra. Ela é inerrante porque nós não encontramos erros nela. Porque ela foi escrita por mais de 40 autores em diversos anos e não há discordância de ideias. Ela é a palavra de Deus porque aquilo que ela falou tem se cumprido e já se cumpriu muitas coisas. Entende a diferença? Mas por que a gente não consegue dar essa resposta? Porque a gente não conhece a fé. Por que a gente não consegue mostrar para um testemunha de Jeová que Jesus é Deus? Igual. Porque nós não conhecemos os evangelhos. Nós não conseguimos olhar na palavra de Deus textos que mostram que Cristo é o Messias, o ungido do Senhor, que Ele é divino, Ele é o Logos. Ah, Mateus, mas isso aí é coisa de teólogo, né? Coisa de gente que vai para o seminário, fica 4 anos ali estudando grego, hebraico, teologia sistemática, bíblica. Não, Pedro não está falando aqui para teólogos, não. Pedro está falando para pescadores, homens do campo, mulheres donas de casa. Isso aqui é o básico da fé. Isso aqui é o básico da fé, meus irmãos. Pedro está dizendo, olha, vocês estão aptos, porque vocês conhecem em quem vocês têm crido, porque vocês foram ensinados, vocês foram instruídos. O problema é que a gente foge da instrução. O analfabetismo bíblico e doutrinário é o maior inimigo da nossa fé. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões, em aulas e tudo mais, que nós temos a habilidade de falar de qualquer tipo de assunto. Quer ver lugar mais aleatório para você ter qualquer tipo de conversa? É fila de banco e lotérica. Chegue numa fila de banco e lotérica, você vai começar a conversar sobre qualquer coisa com o pessoal lá. Basta alguém reclamar que está demorando, que a fila está grande, pronto, você vai falar de tudo. De política, coisa de casa. Mas quando é para falar da fé, quando é para falar daquilo que nós cremos, a gente trava, não sai nada, fica naquele argumento circular ali, não sai do lugar. É interessante que tem crente que consegue decorar, crente que gosta de futebol, consegue decorar o nome dos 11 jogadores. E olha que jogador de futebol muda constantemente. Consegue decorar o nome dos 11, sabe o nome do técnico, sabe o nome da galera que está no banco de reserva. Mas pergunta para ele se ele sabe o nome dos 12 apóstolos. Se ele sabe quais são os livros da Bíblia em sequência, quantos livros tem no Antigo e no Novo Testamento. Tem crente que decora o nome de personagem de série, nome de ator, em roteiro de filme, mas não consegue recitar os 10 mandamentos em ordem. Não consegue lembrar de um versículo bíblico que fale sobre a divindade de Jesus. Não consegue lembrar de um versículo bíblico que fale sobre a inerrância das Escrituras. Não consegue citar uma passagem bíblica que fale dos atributos de Deus. E depois está no domingo dizendo que Cristo é a razão da minha vida e da minha morte. É a esperança da minha vida e da minha morte. É inadmissível, irmãos, que como cristãos nós vivamos 5, 10, 15, 30, 50 anos dentro da igreja, declarando que Cristo é a razão da nossa esperança na vida e na morte. E quando o mundo nos pede razão dessa esperança, a gente não consegue dar resposta. Porque somos meninos na fé, somos analfabetos bíblicos. Aí vem a pergunta: Cristo de fato é a nossa esperança na vida e na morte? Como eu posso declarar isso se eu não conheço o Cristo em quem eu creio? Se eu não conheço a fé
que eu digo professar. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é questão de vida ou morte espiritual. O fato de nós falharmos no nosso conhecimento bíblico demonstra que Cristo não é a nossa esperança em vida. Sendo assim, Ele não será a nossa esperança na morte também. Veja o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O destaque aqui vai para a palavra covarde, ou em outras traduções, tímidos. Tímidos aqui não é aquela pessoa que tem uma personalidade tímida, não, de tipo, eu sou tímido, não. Tímido aqui é justamente aquela pessoa que não estava apta a falar da sua fé, não estava preparada para dar razão da sua fé, e de forma covarde dá as costas para o seu Senhor quando o cerco apertar. Sabe quem são os tímidos e covardes aqui? São aqueles cristãos que têm um conhecimento raso acerca das Escrituras, que desprezaram o estudo bíblico, que desprezaram a doutrina, que desprezaram o meditar e o viver na palavra de Deus, porque estes serão os primeiros a abandonar o barco, quando pedirem razão da esperança que há neles. Serão os primeiros a apostatarem. Lembre-se que antes de Jesus voltar, haverá grande perseguição contra a igreja, e seremos chamados a dar razão da esperança que há em nós. E você consegue responder qual é a razão da esperança que há em você? Responder porque você crê no Cristo que morreu e ressuscitou. Você está apto a falar de Cristo em qualquer momento. Por fim, Pedro fala que nós devemos viver e responder a razão da esperança em nós com mansidão, temor, boa consciência e preservando o bom nome de Cristo. Veja o verso 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Precisamos estar aptos a defender a nossa fé, a dar razão da esperança que há em nós. Mas como é que eu faço isso, Pedro? Ele vai dizer, olha, com mansidão, temor e com boa consciência. Então, estar apto a defender a fé, responder os questionadores, é agir com mansidão, temor e boa consciência. É ter uma atitude condizente com esta fé. É ter uma atitude de mansidão, temor e de boa consciência para com Deus. O mais aqui no versículo 16, ou em outras traduções vai ter o todavia, vai introduzir aí uma qualificação que Pedro atribui a todos os cristãos que vão se defender dos seus questionadores, dos seus opositores. Provavelmente Pedro ele receava que os seus leitores, no ímpeto de defender a fé, respondessem a quem estivesse ali lhe perguntando de forma arrogante, de forma desafiadora ou condenatória. Muitas vezes a gente se enche de orgulho, não, porque eu conheço a doutrina, eu conheço a palavra, e agora eu vou defender a fé cristã com unhas e dentes, e começa a tratar as pessoas com arrogância, condenando, desafiando. Eu vi muito isso no seminário. No seminário a gente vê muito isso daí. Costumo dizer que quando a pessoa entra no seminário, os primeiros anos, ele vai sofrer a crise de Lutero.
que é a crise de Lutero. O cara chega no seminário, começa a estudar a Bíblia, começa a comparar o que está aprendendo ali com o que acontece na igreja e acha que agora vai reformar toda a igreja a nível mundial como Lutero. Aí chega na igreja, quer botar todo mundo na fogueira, quer tirar o pastor do púlpito, quer fazer guerra, vai para a internet fazer treta e por aí vai. É a crise de Lutero. Pedro está aconselhando seus leitores, dizendo: olha, defender a fé é preciso, mas há uma maneira correta de defender também, com mansidão, temor e com boa consciência. Com mansidão e temor, Pedro quer dizer, na questão de mansidão, ele está falando de domínio próprio. Nós não podemos defender a nossa fé como se fôssemos cachorros raivosos, prontos para morder alguém. Não, a gente precisa ter domínio próprio, firmeza naquilo que nós estamos falando, mas com domínio próprio, sem perder o equilíbrio, sem perder as estribeiras, sem perder a cabeça, sem perder o controle, sem partir para as ofensas. A palavra que Pedro usa aqui para mansidão era uma palavra que deriva de um termo usado para amansar um animal selvagem, geralmente utilizada para cavalos que eram domesticados, animais selvagens. Então, essa atitude de mansidão no responder aos questionamentos significa que o crente, ele não vai se abalar com a hostilidade que ele está sofrendo. Um exemplo claro disso daqui que a gente vê na história da própria igreja. Quando a igreja ela é perseguida e os crentes são levados ao Coliseu, face à morte, prontos para serem devorados por feras, mortos pela espada dos gladiadores, em nenhum momento eles proferem blasfêmias ou afrontam o imperador ou aqueles que vão matá-lo. Ao contrário, com um sorriso no rosto, eles glorificam a Deus, dando razão da esperança que há neles. E as pessoas que olhavam aqueles cristãos morrendo nas arenas se perguntavam: como é que esse povo consegue morrer assim? Com um sorriso no rosto diante da morte, sem ofender o imperador, sem praguejar contra ele. Mansidão e temor. Temor aqui é uma referência tanto ao temor a Deus, que está alinhado com o versículo anterior de santificar a Cristo como Senhor no coração, como o temor aos homens. Mas esse temor aos homens não é medo, mas é respeito. E por quê? Por que a gente tem que agir com mansidão e temor? Porque precisamos ter uma boa consciência, uma consciência limpa. E aqui significa que a pessoa que está respondendo à razão da esperança que há em si, ela está segura de que suas palavras de defesa da fé correspondem à sua maneira de viver. A pior tragédia para o cristianismo são os crentes que não vivem de acordo com aquilo que professam. Essa é a maior vergonha da igreja. Crentes que não vivem de acordo com a fé que professam. Precisamos viver de boa consciência. Precisamos vigiar em relação a isso, para que não cheguemos diante de Deus como hipócritas, em que as nossas palavras não condizem com as nossas ações. Calvino ele vai dizer o seguinte, comentando esse texto, ele vai dizer que a integridade de consciência é a única coisa que nos dá confiança de falarmos como devemos. Pois aqueles que tagarelam muito sobre o Evangelho e cuja vida dissoluta é prova de sua impiedade, não só se fazem objeto de ridículo, mas também expõem a própria verdade às calúnias dos ímpios. Pedro finaliza aqui falando: olha, vocês têm que agir com mansidão e temor e boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados os que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo.
que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, mesmo que eles venham acusar vocês, que a vida de vocês seja reta diante de Deus, para que eles se envergonhem das próprias acusações, porque eles vão ver que são falsas, porque não, as falsas acusações não condizem com o que vocês estão vivendo. O problema de nossos dias hoje é que as acusações feitas à igreja muitas vezes batem com a conduta que a igreja vem vivendo, vem levando. E isso não é viver Cristo como razão da esperança, da vida e da morte. Concluindo, meus irmãos, gostaria de encerrar lendo outra parte aqui da carta de Pedro capítulo 4, do verso 12 ao 16, que nós também lemos na nossa leitura devocional. Mas eu gostaria de ler e finalizar com algumas perguntas para a nossa reflexão ao sairmos daqui nessa noite. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Diante do que nós ouvimos nessa noite, pela palavra do Senhor, eu quero fechar este momento com algumas perguntas para refletirmos. O Evangelho faz sentido para você? Eu não sei quanto tempo de crente, de convertido você tem. Se 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos. Mas pare e reflita, o Evangelho, ele faz sentido para você? Faz sentido você todo domingo estar aqui cantando e ouvindo um sermão? Faz sentido tudo o que você tem escutado ao longo desses anos? Isso traz algum impacto na sua vida ou é somente mera religiosidade? Eu estou aqui porque eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, eu gosto do louvor, eu gosto da pregação, mas não faz tanto sentido algumas coisas. Você entende e tem Cristo santificado como Senhor no seu coração? Você entende as implicações de declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você entende em termos práticos do seu dia a dia o que significa isso? Você se vê apto a defender a sua fé no dia que lhe pedirem razão da esperança que há em vocês? Ou você não tem convicção naquilo que você crê? Você compreende a importância de estudar a palavra de Deus para o seu crescimento na graça e no conhecimento diante de Deus? Ou você acha que estudo bíblico, EBD, esse negócio de teologia é coisa chata, é só para pastor, é só para teólogo e tudo mais? Eu não preciso disso daí não. Como a gente às vezes brinca até lá no seminário, meu negócio é joelhologia, botar o joelho no chão. Oração sem um estudo da doutrina é mera religiosidade. Do mesmo modo que doutrina sem oração é academicismo frio. Precisamos dos dois. Você entende a importância da fé em Cristo Jesus para a sua vida, de tal maneira que a sua fé influencia
como você vê a sua identidade, como você desenvolve a sua vocação, como você se relaciona na sua família, no lazer e assim por diante? Ou você acha que a sua fé é só o objeto de culto para o domingo? Na segunda-feira não vale mais de nada, ela não influencia a minha vocação, o meu trabalho, a minha família, o meu lazer e nada mais. Você realmente entende o significado de ter Cristo como esperança da vida e da morte, e assim viver por esta razão? Você consegue compreender as implicações na sua vida ao abraçar essa verdade? Você entende que você vai ser perseguido por causa dessa justiça? Você entende que você vai ser chamado a dar razão dessa esperança? Você entende que você vai ser observado pelo mundo, e se você andar de forma incoerente com a fé, você vai estar envergonhando o nome de Cristo? Não é o seu nome que vai ser envergonhado, é o nome de Cristo, que é santo. Que nós possamos refletir nisso nessa noite e trabalhar isso nas nossas vidas. Se de fato Cristo é a razão, a nossa esperança em vida e morte, que vivamos e saibamos defender essa razão, dessa esperança nos nossos corações. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Nós estamos diante de um desafio, que é ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Sabemos que os dias que se aproximam para a tua igreja, para nós, são dias maus e dias difíceis. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a estarmos aptos a dar razão dessa esperança que nós cremos. Nos ajuda a vivermos de uma maneira que glorifique o teu nome, quer na vida e quer na morte, Senhor. Nos ajuda como igreja a crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Nos ajuda a responder os opositores da nossa fé com mansidão, com temor e com boa consciência. Assim oramos a ti, no nome de Jesus.